Nesse vídeo eu vou demonstrar como fazer a configuração do Pegasus para emissão de NFE. Em primeiro passo, você tem que criar a série de notas NFE. Então o caminho aqui é cadastro, notas fiscais, sequência de notas fiscais. Aqui eu já tenho criado, mas eu vou demonstrar para vocês como fazer o processo de criação. Então aperto o botão incluir, seleciona a empresa, caso tenha mais de uma, importante selecionar. Série 1, o modelo de nota fiscal é o 55, nota fiscal eletrônica. Numeração 0, porque a gente está começando a numeração agora. E a espécie NFE. E aí é só gravar. Eu não vou gravar porque o meu já está cadastrado aqui. O segundo passo é a configuração de CFOP e tipo de nota. Então, por exemplo, você vai entrar em contato com o seu escritório e perguntar qual é o CFOP de venda de entrada no estado de São Paulo. Ou se for de outro estado, o estado que você está residindo. Então aqui tabelas de CFOP. Então no caso aqui eu já tinha algumas criadas, eu só criei a venda dentro do estado e a venda fora do estado. Qual que é a diferença entre a venda dentro e a fora do estado? A venda dentro, a numeração começa com 5. 5 é o dígito utilizado para marcar que está dentro do estado que você está emitindo a nota, ou seja, no nosso caso, dentro do estado de São Paulo. E venda fora começa com 6, que é para mostrar que é para fora do estado de São Paulo. Então tem essas duas opções aqui para fazer venda normal. Então vamos levar em consideração esse daqui para fazer a nota, lá, para dar um exemplo de nota. Criado o CFOP, você precisa criar o tipo de nota. Vindo aqui em tipo de notas fiscais, você tem as duas opções que eu criei aqui, ó. Então você vai colocar o tipo 4, que é só uma sequência básica aqui, para ele se localizar. Então o tipo 4 eu fiz, venda dentro do estado, esse nome é o que vai aparecer na tela de nota. O CFOP do item, isso daqui é o primeiro CFOP que ele vai ter relação na hora de encontrar o item lá, que ele vai relacionar com o item na tela. Então no caso eu coloquei o venda dentro do estado, o venda dentro do estado, que é o 5107. E caso o item tenha substituição, a gente coloca esse daqui. No caso, como eu não vai ter, eu coloquei só o venda dentro do estado mesmo. Seleciona a opção venda ou compra, que é muito importante, para ele gerar as informações corretas. Caso tenha alguma opção de base de cálculo, caso tenha alguma opção de base de cálculo de CMS, ou precise que destaque as informações, por exemplo, eu preciso que destaque o PIS, que destaque o COFINS na nota, o ICMS, ou o IPI, CSOSN, deve ser informado por escritório que vai precisar dessa opção, e nessa configuração tem que vir aqui e colocar a opção de acordo com a documentação da sua empresa. Então saída, entrada com recuperação de crédito, entrada sem recuperação de crédito. Então tem essas opções aqui, é importante sempre consultar o escritório para deixar a documentação fiscal correta. O processo de criação é o mesmo das outras telas, incluir, preenche as informações como eu preenchi aqui e gravar, certo? Então aqui eu dei dois exemplos, eu preenchi um venda dentro do estado e um venda fora do estado para mostrar, mas podia ser qualquer operação aqui, certo? É importante só preencher esses dois campos. Caso seja serviço, combustível ou produto próprio, colocar as informações devidas do CFOP, certo? Cadastradas na tela anterior que eu mostrei para vocês. Então, saindo aqui, depois de fazer a configuração do CFOP e tipo de configuração, a gente precisa configurar o certificado. O certificado da empresa tem que estar instalado no computador que está emitindo a nota. No caso, hoje a gente tem vários tipos de certificado. Pode ser pendrive, pode ser o cartão, pode ser o próprio arquivo.
Se for arquivo, tem que estar instalado. Se for o pendrive ou o cartão, tem que estar conectado no computador e configurado com os drivers certinho, de leitora, esses drivers que existem no caso de ser cartão. Agora, caso seja arquivo, configurar certinho. Então aqui, para você ter certeza que está funcionando, você vai vir aqui em supervisor, configurações do sistema, parâmetros gerais. Aí, abrindo a tela de parâmetros gerais aqui, a gente vem em DFE. E a primeira tela que já aparece é essa daqui, ó, certificado. Essa tela certificado é onde tem vários certificados aqui, que no caso tem instalado na minha máquina. No caso vai aparecer na máquina de vocês só a da empresa de vocês. Então seleciona o certificado escolhido, coloca a senha aqui e aperta OK. Fazendo isso, vai estar configurando no Pegasus o certificado. Para você ter certeza, você pode vir aqui em Movimento, Notas Fiscais, NFE Painel. É um exemplo de verificar se está correto o certificado. Ele vai fazer uma verificação lá no Cefaz. E se ele vir aqui, ó, Serviço em Operação, significa que a informação está correta e que o certificado está configurado corretamente. Então a gente pode fechar. Aí é muito importante estar parametrizado os itens. Isso no tutorial de cadastro de itens eu já explico para vocês como funciona. Então se alguém tiver com alguma dúvida, é só dar uma olhadinha nos tutoriais lá, que eu falo um pouco sobre essa parte fiscal do item. E para fechar, é importante ter salvado aqui no parâmetros gerais o local onde vai ser salvo o XML. Porque após a emissão da nota, o Cefaz libera um XML de consulta de nota. Então, abrindo aqui o parâmetro gerais, aqui em DFE mesmo, em geral, a gente tem essa opção que mostra o caminho de onde está instalado, onde vai sair o XML. Então, eu vou fechar aqui e vamos começar um exemplo de nota fiscal. A emissão da nota fiscal começa aqui em Movimento, NFE, Emissão de Notas Fiscais. Aqui em Notas Fiscais, a gente vai colocar um cliente. E o tipo tem relação com aquelas outras telas que eu demonstrei. Então, no caso, venda dentro do estado e fora dentro do estado. Vamos fazer um exemplo aqui como se fosse dentro do estado. Então, usando o CFOP 5102. Coloquei o CFOP, o tipo. A gente já pode partir para a aba Itens. Ele pergunta, o sistema pergunta se eu tenho interesse em importar alguma venda ou orçamento. Como a gente está fazendo um teste, não precisa importar. Aqui a gente vai selecionar um item de exemplo. Selecionar um anel. Colocar a quantidade, o valor, se tem desconto ou não. Então, no caso aqui, a gente não vai ter desconto. Caso tenha que fazer o destaque de algum ICMS ou IPI, é importante lembrar de preencher os campos aqui no grid do item. Então, é só seguir a barra um pouco mais para frente e encontrar os itens como a base de ICMS, a base de ICMS, aqui também a porcentagem, e a porcentagem, a alíquota e o valor de ICMS. Por exemplo, se por um acaso eu precisasse destacar o ICMS, é importante aqui colocar a base, que é sempre o valor do item, a porcentagem e a alíquota e o valor. A mesma coisa vale para o IPI ou para outro dado que você precisa destacar, como a base aqui do IPI, então seria 30, a porcentagem e o valor, que daria o total do IPI. Terminando essa configuração, esse preenchimento dos dados necessários, você vem em totais, e aqui em totais ele vai demonstrar para você os valores que foram preenchidos na parte de itens, ou seja, porcentagens de ICMS, caso existam, a parte de IPI, despesa, seguro, frete, caso exista na nota. Vai trazer o total, então aqui embaixo você vai vir colocar uma data de vencimento, a forma de pagamento, eu vou fazer como dinheiro. Você pode ver que ele já vai preenchendo aqui. E aperta o botão calcular.
Ele já vai trazer a informação certinha, como eu preciso aqui, a minha data de vencimento, a minha forma de pagamento e o valor. E caso eu precise adicionar alguma coisa a mais, a gente vem na aba dados adicionais e informa, caso necessário, alguma informação extra que precise ter na nota. A gente tem também aqui algumas informações como de transportadora, exemplos de volume como quantidade, espécie, número, marca e por conta de quem que vai ser pago o frete. Então, no caso aqui a gente tem que por emitente, por terceiros, destinatários, sem frete. Essas informações são detalhes que podem enriquecer a nota. Às vezes alguns fornecedores necessitam dessas informações, às vezes não. Então vai depender muito da nota que você está fazendo. Terminando essas configurações, é só apertar o botão OK aqui. Eu não vou apertar, porque como a gente está fazendo só um teste, é só selecionar o botão OK. Ele vai aparecer o preview da nota para você e já gerar o XML de acordo com o caminho que a gente configurou lá no parâmetros gerais. Então, uma emissão de nota fiscal básica é esse processo e por hoje é isso.